Fala pessoal, gravar mais um vídeo aqui de fechamento semanal dos mercados para vocês. Estou algumas semanas aí sem gravar esse tipo de vídeo, na verdade sem gravar nenhum tipo de vídeo. Ahn, Enfim, tô tentando focar mais em melhorar o meu operacional, trabalhar nos meus edges, focar em operar melhor para ter um 2026 de bastante evolução e de metas alcançadas. E, enfim, eu acho que esse tipo de vídeo de, enfim, fazer um fechamento semanal dos mercados, ele é interessante para mim, para revisar, né, o que aconteceu, para continuar tendo um panorama completo do que está acontecendo no mercado de um modo geral, para treinar a minha análise técnica, quem sabe passar algum conhecimento sobre análise técnica para você que está assistindo, mas no final das contas ele não é, por exemplo, um tipo de vídeo que tem grandes chances de viralizar no YouTube, de dar muitas visualizações, tanto que, enfim, eu já postei não sei quantos, mas enfim, alguns vídeos desses no meu canal e a maioria deles praticamente não tem nenhuma visualização. Então, enfim, não tem sido o meu foco no momento. Mas vamos lá, essa semana eu tô aqui, eu vou fazer um vídeo de qualidade para vocês. Começando aqui pela S&P 500, primeira coisa que eu gostaria de falar e que eu já vinha falando também nas últimas semanas de dezembro. O mercado parece estar dormindo. Essa semana, principalmente, fazia tempo que eu não via um mercado tão morto como eu vi essa semana. Basicamente, mercado completamente lateral. Se jogar aqui no 15 minutos, por exemplo, dá pra ver, ó, a semana começou, uh, foi aqui, ó, dia 12 de janeiro, a partir da onde está meu mouse. Basicamente, o mercado não fez movimento nenhum, está fechando praticamente no mesmo preço que abriu, então, enfim, uma semana completamente lateral. Isso falando lá fora. Ouro também, uh, praticamente sem movimento. Até teve um movimento interessante na segunda-feira, mas nos outros dias da semana, basicamente lateral. A nossa bolsa também teve um dia de alta forte, foi quarta-feira, mas nos outros dias bastante morta também. Então, assim, a sensação que eu tenho nessas duas primeiras semanas de janeiro é que o mercado ainda está meio de férias, ainda está assimilando quais vão ser os drivers de 2026. Tipo isso. Tanto que o payroll de semana passada ele não fez nada no mercado, CPI essa semana não fez nada no mercado, PPI não fez nada, dados de varejo também não mexeram. Então, assim, é um comportamento uh, estranho, para dizer o mínimo. Eu não me lembro de, pelo menos no passado recente, assim, eu não me lembro de ter vivido uma semana inteira tão parada como foi essa semana de agora, essa segunda semana de janeiro. Então aqui no S&P 500 não tem nem muito o que dizer, para ser bem honesto com vocês. Essa semana o S&P renovou máxima, se eu não me engano, na segunda-feira, exatamente, segunda-feira renovou máxima, nova máxima quase 7 mil pontos, está ali na casa dos 6.990. Bom, o S&P está numa tendência de alta, rompeu aquela região de topo que eu comentei provavelmente nos últimos vídeos do ano passado, porém é um mercado que está completamente sem força, a tendência está fraca, dá para ver que o mercado está afunilando cada vez mais e está afunilando e continuando subindo. Isso daqui, tecnicamente falando, seria uma cunha ascendente, que dentro de uma tendência de alta é um padrão de queda, é um padrão de reversão, perdão. Uma cunha ascendente, ela normalmente precede uma queda. Numa tendência de baixa, uma cunha ascendente vai ser um padrão de continuidade, numa tendência de alta, um padrão de reversão. Então, seria basicamente isso que a gente está vendo aqui no S&P 500. Poderia pegar desse topo de outubro também, o padrão não muda muito. Por que eu olho para uma cunha e não para um triângulo, como eu tinha traçado a linha reta aqui? Basicamente porque o mercado está rompendo topos, mas ele não consegue se sustentar acima dos topos. Por exemplo, chegou a romper aqui no dia 24 de dezembro,
voltou para dentro do range e corrigiu. Aí rompeu de novo no dia 6, voltou para dentro do range. Rompeu na sexta passada e nessa segunda voltou para dentro do range de novo. Então ele não está conseguindo se sustentar ahn, em novas máximas e obviamente é um mercado numa tendência fraca. Então, graficamente falando, é difícil falar isso, mas a gente estaria mais próximo de ver o S&P 500 corrigindo do que de continuar nessa tendência. Posso estar completamente errado, obviamente, mas enfim, vou colocar aqui o IFR, que ele pode acabar ajudando a gente a ter uma... se a gente olhar pelo IFR, a gente já vem tendo divergências desde julho do ano passado. Então, assim, honestamente, essa tendência de alta do S&P 500 do mercado americano não me passa confiança nenhuma, basicamente. E, enfim, não tem muito o que dizer sobre. Ainda teriam alvos para cima, óbvio, a tendência continua sendo de alta. Porém, como eu falei, repetindo mais uma vez, e a última para não ser redundante, é uma tendência que está demonstrando fraqueza e tem um padrão de reversão aqui bem claro, né? Enfim, Nasdaq vai estar mais ou menos a mesma coisa, a diferença é que Nasdaq nem chegou a renovar topo, ou seja, o setor de tecnologia está fraco. Se a gente jogar aqui o ETF XLK, que é basicamente o setor de tecnologia do S&P 500, vocês vão ver que está basicamente de lado já desde o finalzinho de dezembro, está afunilando desde outubro e basicamente corresponde com esse período meio lateral do S&P 500 e de afunilamento da Nasdaq. Vocês podem ver que teoricamente a gente já teve um rompimento desse triângulo, sinalizando continuidade da alta, que foi na sexta-feira da semana passada, e essa semana o mercado simplesmente não respondeu. Se isso daqui fosse um trade, essa semana o mercado teria estopado esse trade, inclusive, na quarta-feira. Então, o mercado americano está demonstrando sinais de fraqueza. E é isso, não tem muito o que dizer sobre, a leitura é basicamente a mesma, com a diferença de que Nasdaq está um pouco para trás do S&P 500, pelo fato do setor de tecnologia estar para trás também, não ter desenvolvido muito nos últimos meses. O RSP, que está liderando, na verdade, essa alta, né, que é o S&P Equal Weight, basicamente todas as ações têm o mesmo peso, e que, enfim, comprova basicamente essa narrativa de que as techs estão perdendo movimento, ou seja, todos os outros setores que pesam menos dentro do S&P, que eles têm o mesmo peso, eles estão puxando o ETF para cima. Então vocês podem ver que é máxima histórica atrás de máxima histórica, e aqui a gente não vê o mesmo sinal de fraqueza que é muito claro na Nasdaq e no S&P 500. Ou seja, essa fraqueza ela é muito mais concentrada no setor de tecnologia. E aqui a gente pode cair para duas leituras, basicamente. A primeira delas é: tá tudo bem, é uma tendência de alta mais distribuída, o que teoricamente é até melhor do que ter uma tendência de alta focada só no setor de tecnologia. É uma leitura justa. Porém, pelo fato do setor de tecnologia ter muito mais peso no S&P 500, caso ele corrija, caso inicie um movimento de queda, a gente pode ver o S&P 500 perdendo essa tendência de alta facilmente por causa disso, assim como a maior parte dela foi sustentada pela valorização das ações de tecnologia. Então, acaba sendo meio que, enfim, no português claro, uma sinuca de bico. Não tem muito para... É difícil ter uma leitura muito clara, mas aqui pelo S&P 500, o mercado americano, de um modo geral, está numa uma tendência de alta muito mais forte do que o setor de tecnologia especificamente, né? E o setor de tecnologia acaba distorcendo um pouco a leitura do mercado de um modo geral, quando a gente olha principalmente para o S&P 500. Bom, os juros dos Estados Unidos hoje fazendo um movimento muito importante, rompendo o juro de 2 anos, rompendo esse triângulo simétrico que teoricamente indicaria o rompimento para baixo, com mais cortes na taxa, e está rompendo para cima, ou seja, talvez a gente esteja vendo o fim da narrativa de queda nos juros,
enfim, do Fed cortando juros. Isso pelo mercado, né? Óbvio que pelo governo americano esse juros estaria 1%, talvez zero, mas o mercado está precificando, né, a partir de agora, um movimento que não envolve corte nos juros nos próximos meses. Tanto pelos 2 anos, 10 anos é um pouco mais, é, enfim, não faz essa precificação dos próximos cortes de juros, mas também está fazendo um rompimento super importante hoje, que é justamente o rompimento dessa lateralidade que eu já repeti provavelmente em 90% dos vídeos que eu fiz de fechamento de mercado. E aqui, deixar uma dica para vocês sobre lateralidades. Vocês podem ver que até o começo de dezembro, o juro de 10 anos ele veio fazendo um movimento lateral bastante amplo e passou dezembro inteiro lateral, dentro de uma lateralidade menor, podemos dizer. E se a gente for ver, essa lateralidade ela estava acima dos 50%, ela estava na metade de cima da lateralidade. Ou seja, se a gente faz uma linha aqui nesse range, dividindo ele no meio, essa lateralidade ela aconteceu na parte de cima, ou seja, a gente tem uma pressão compradora maior. Isso daqui normalmente indica que essa lateralidade vai ser rompida para cima. Se a gente tivesse o oposto, que seria isso aqui, o mercado lateralizando na porção de baixo da lateralidade, indicaria um rompimento para queda. E é basicamente o que está acontecendo hoje, o mercado está rompendo lateralidade para cima. E, enfim, o mercado está começando a precificar, quem sabe, uma inflação um pouco mais alta, que impossibilitaria o corte nos juros, enfim. Isso a gente vai descobrir nas cenas dos próximos capítulos, mas definitivamente o mercado está começando a dar sinais de que a gente pode ficar algum tempinho sem ver corte na taxa dos Estados Unidos. Queria dar um destaque aqui para DAX, índice alemão, que fez um rompimento muito importante semana passada, dessa lateralidade que vinha já desde maio do ano passado. Rompeu, seguiu reto, encaixou aqui eu acho que 8 dias seguidos de alta, 7, perdão, e essa semana está marcando um topo. Para a semana que vem eu espero uma correção até essa média de 20. E enfim, é isso, um rompimento bem bonito, na verdade. Só queria deixar comentado aqui porque, enfim, eu não vejo pouca gente, principalmente aqui no Brasil, comentando sobre esses índices europeus. E DAX é um índice que eu acompanho bastante, então, enfim, gostaria de deixar comentado aqui. Menção honrosa para Nikkei também, que está renovando o máximo, movimento de alta muito lindo. Um dos gráficos mais bonitos aí de 2026 até agora. DXY, essa semana, tendo uma semana de alta, segurou mais uma vez naquele canal já de 15 anos, que eu venho mostrando também em todos os vídeos, lá desde 2011. Rompeu a média de 20, provavelmente agora em direção à média de 50 do semanal. Está segurando na retração de 61% desse movimento de novembro até dezembro. E é isso, segue também dentro de uma lateralidade, sem muita direção. Difícil dizer, na verdade, para que direção o DXY tende a ir, porque a gente tem um cenário global colaborando mais para um dólar fraco, mas graficamente o DXY está numa região de suporte, então assim, bastante indefinido o cenário do dólar, eu diria, mas eu sigo muito atento para o rompimento desse canal, que, enfim, o DXY já tocou nessa região diversas vezes e continua trabalhando aqui para baixo, ainda não apareceram compradores o suficiente para empurrar esse preço para cima. Caso ele rompa essa média de 50 do semanal, aí sim eu fico atento para um movimento de alta mais explosivo. Por enquanto ainda não é o caso. Menção honrosa ao DBC, ETF de commodities, que eu venho comentando também há vários vídeos. Semana passada finalmente rompeu essa lateralidade que vem desde 2023. Essa semana já está deixando sombra vendedora, no candle semanal, que é o ativozinho ruim de andar, hein? Meu Deus. Mas enfim, o rompimento está feito, então confirmando basicamente a leitura do ciclo das commodities que eu também venho falando quase todos os vídeos. Junto com o Nikkei, prata é um dos gráficos mais bonitos aí na minha opinião, muito promissor. É isso.
não muito o que dizer também, basicamente rompeu a lateralidade que eu já venho falando há diversas semanas. Prata, movimento absurdo da prata. Acredito eu que o último vídeo que eu gravei foi na penúltima semana de dezembro, então a gente estava aqui sexta-feira, dia 19, não, deve ter sido sexta-feira, dia 26. Desde lá a prata já se valorizou mais 12%, máxima histórica já está na casa dos 93,50 dólares. Enfim, não tem muito o que dizer também sobre esse movimento da prata, um movimento já praticamente parabólico pelo semanal. O movimento já está vertical. Eu ainda não encerrei totalmente a minha posição em prata, mas eu já estou de olho para finalizar e daqui a pouco eu mostro por quê. Hoje a prata está deixando um candle corretivo, ontem também deixou um candle corretivo, porém eu chamo a atenção tanto para ela segurando no 61% hoje, quanto principalmente para sombra compradora que a prata deixou tanto ontem quanto hoje, mostrando que apesar de ter sofrido uma pressão vendedora bem forte nesses 2 dias, os compradores ainda estão se fazendo presentes e segurando esse preço. Então, por enquanto, o que eu vejo para a prata é um movimento muito parecido com esse aqui, do finalzinho de dezembro, começo de janeiro, com esse daqui, do comecinho de dezembro também, que é basicamente uma lateralidade. Óbvio que o range dela está aumentando conforme o tempo passa, porque a volatilidade da prata também aumentou muito. Mas eu espero basicamente uma lateralidade e a princípio um rompimento para cima, com a prata alcançando novas máximas. E a prata alcançando novas máximas, eu acho que tende a cada vez mais ser um movimento explosivo, porque, enfim, não sei se vocês acompanham algo no Twitter, mas a cada indício de correção que a prata dá, são pessoas falando que a prata marcou topo. Então, a cada violada de topo, são mais pessoas sendo estopadas e o preço sendo jogado mais para cima. E, enfim, existem narrativas também de bancos que, enfim, estão tendo problemas de margem para operar vendido na prata. Então, a prata subindo, a prata rompendo topos, na verdade, ela acaba subindo não porque necessariamente tem muita gente nova comprando, mas sim porque tem muita gente estopando posição vendida, tentando acertar topo. Então, isso não garante que a prata vai continuar subindo reto também, obviamente. A qualquer momento a prata pode simplesmente despencar, como foi nas últimas 2 vezes que a prata tinha alcançado topo histórico, que foi em 2011 e 1980. Voltem o gráfico depois, vocês vão ver que, por exemplo, 2011 despencou 25% em uma semana. 1980, se eu não me engano, foi questão de 60 e poucos por cento. Não, foi 27%. Também mais ou menos a mesma coisa. Mas enquanto a prata continuar subindo, esse tende a ser o movimento que eu falei, né? Basicamente pessoas sendo estopadas e jogando o preço mais para cima ainda. Ouro, uma visão bastante diferente da prata, na verdade. A sombra compradora que o ouro está deixando no candle de hoje é bastante interessante e vai contra a leitura que eu vou falar. E essa sombra basicamente ela colabora para a continuidade no movimento de alta. Porém, como vocês estão vendo aqui no meu gráfico, eu tenho também uma cunha ascendente desenhada no ouro, que basicamente significaria um movimento muito parecido com o do S&P 500. O ouro está na linha de referência superior, então ainda faltaria um movimento relevante de queda para o ouro para que ele ativasse a leitura da cunha e de fato corrigisse. Porém, se vocês forem ver, o preço do ouro está afunilando, os candles compradores estão ficando menores, os movimentos estão sendo menos retos, como foi aqui de setembro até novembro, por exemplo. E uma coisa que tem chamado a minha atenção é o tamanho das barras vendedoras no ouro. Como a gente teve esse candle aqui no dia 21 de outubro, depois a gente teve esse candle no dia 14 de novembro e esse candle no dia 29 de dezembro, que foram candles vendedores gigantescos, limpando diversos dias de alta, e depois o mercado se recupera, mas se recupera muito calmamente, ele não se recupera com a mesma força que ele caiu. Isso tem chamado a minha atenção para a possibilidade de um movimento corretivo maior no ouro, de uma lateralidade, ou quem sabe do ouro está terminando já esse movimento de tendência de alta que vem há bastante tempo.
É isso, não muito mais a comentar sobre o ouro. Petróleo finalmente fazendo algum movimento relevante, depois de muito tempo também numa tendência de queda fraca. As tensões geopolíticas têm aumentado recentemente, como eu falei também na maioria dos vídeos, que o petróleo é um ativo que qualquer tensão geopolítica que aconteça, ele já é, decola para cima, basicamente o que aconteceu aqui. E agora, basicamente, a tendência de queda do petróleo que eu vinha comentando, ela deixa de existir, as médias já estão começando a se inverter, o mercado já rompeu o topo, já ativou um pivô de alta. Até que o mercado faça um pullback nessas médias, com elas alinhadas para cima, eu encaro isso aqui como um mercado sem tendência. Caso ele faça um pullback e as médias se alinhem para cima e ele continue subindo, aí sim a gente teria uma tendência de alta. Essa região aqui dos 67 dólares já é uma resistência, o mercado segurou nela essa semana. E aparentemente a gente pode acabar vendo aí um movimento lateral entre essa região dos 60 com 58 dólares e os 67 que eu acabei de comentar. As commodities agrícolas, vou passar rapidamente por elas. Milho, vocês podem ver que teve um candle assustador aqui na segunda-feira. Enfim, a leitura continua sendo muito parecida com o que eu já vinha falando, apesar desse candle acabar dando um pouco de calor, mas ainda não desconfigurou completamente a leitura de alta. Se voltasse para dentro desse range aqui, para baixo dessa LTB rompida, aí sim eu me preocuparia, mas como vocês podem ver, está fazendo um pullback aqui hoje. Então é isso, é um gráfico que fica feio, mas ainda não está completamente desconfigurado. E também as commodities agrícolas, pelo pouco que eu entendo sobre elas, tendem a ser o último grupo de commodities a responder em um ciclo de alta. Então, normal que elas acabem enrolando mais do que metais, petróleo e por aí vai. Soja dentro da lateralidade ainda, nada mudou. Precisava até ajustar essa LTA aqui. Acredito que tenha ficado desse jeito por causa de mudança de contrato. Basicamente sem direção nenhuma. E o trigo também sem direção nenhuma. Tinha essa seta desenhada aqui dele voltando para retestar essa região de fundo. Quase chegou lá e já lateralizou de novo. Então, basicamente, commodities agrícolas sem direção nenhuma. Criptomoedas, Bitcoin veio fazer o pullback na média de 50 do semanal. Acredito eu que eu tenha comentado isso. Eu estava olhando para o Bitcoin como uma probabilidade maior dele vir testar esses 75 mil dólares primeiro. Não veio, foi na média de 50 do semanal antes. Tudo bem. Tá deixando sombra vendedora aqui em cima. O diário já quer se alinhar para alta também. Então, assim, é um cenário indefinido, mas se a gente olha para os últimos ciclos do Bitcoin, antes dele fazer a correção massiva que ele sempre fez, sempre houve esse pullback na média de 50, que querendo ou não é um movimento normal do mercado, independente do ativo que seja e do ciclo que seja também. Mas, enfim, essa alta aqui ela ainda não me deixa completamente bullish para o Bitcoin. Eu ainda espero correções maiores pela frente. Solana continua basicamente lateral, mesma região de preço que estava lá nos últimos vídeos que eu fiz. Estou com esse canal com essa bandeira de alta desenhada, que basicamente, enfim, eu não sei se significa muito, porque essa região de suporte é uma região muito forte. Eu acredito que ela só será rompida caso a gente tenha de fato uma inflexão no mercado de cripto e o mercado de um modo geral entre em bear market. Caso contrário, provavelmente vai continuar segurando e essa bandeira tende a falhar. De modo geral, Solana completamente lateral, sem direção nenhuma, então não tem muito o que dizer. Ripple, movimento muito parecido com o de Solana, ativou esse triângulo simétrico, chegou a romper, mas não perdeu essa região de suporte também que já segura desde 2024. Fez um movimento de alta relativamente agressivo na primeira semana de janeiro e agora segue lateral, médias no diário invertendo para alta e as médias no semanal invertendo para queda. Então, de modo geral, o mercado de cripto eu diria que está cada dia mais próximo dessa inflexão que eu comentei, ou se a gente vai voltar a ver essas criptos mais próximas da máxima,
ou se de fato é o começo do bear market do mercado cripto de um modo geral. E é isso. E para finalizar, o que eu falei sobre o trade da prata, que eu já estou de olho para finalizar, basicamente por causa disso aqui. Ouro dividido pela prata está chegando muito próximo do meu alvo, que é essa LTA que marca os topos de 2011 e de 1980. Inclusive ela estava um pouco distorcida por causa da escala do gráfico. Não sei se eu mudei para aritmética sem perceber, mas enfim, tô de olho porque tá chegando próximo dos 44, 45 pontos, que é justamente onde ela provavelmente vai tocar essa linha. E vocês podem ver que é um movimento bastante agressivo de queda, tá vindo reto. Então, e eu acredito firmemente que quando a prata chegar nessa região dessa LTA, não digo que a prata necessariamente vai marcar topo, como marcou nesses 2 últimos anos, mas provavelmente algum tipo de correção a gente deve ver no preço. E enfim, para mim já é momento de zerar o trade, porque caso seja de fato uma marcação de topo, estaria deixando alguns por cento na mesa. Enfim, esse foi o vídeo da semana, espero que vocês tenham gostado, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Deixa aí nos comentários alguma sugestão de conteúdo diferente que eu posso trazer para o canal, além desses vídeos de fechamento de mercado. E é isso, bom final de semana para todo mundo.